Então, quarta-feira, gente, 8 horas. A gente espera vocês aqui no Culto Fé, amém? Ah, vocês falaram amém, tem que vir, hein, gente? Glória a Deus. Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Hoje eu vou trazer a palavra aqui para vocês. Eu sou o pastor Léo, sou pastor de jovens aqui nessa igreja. Nós temos o Legacy. Tem alguém do Legacy aqui? Aí, tá vendo? Tão animado, a gente acabou de ter a nossa conferência. Foi bom ou não foi, gente, a nossa conferência? Foi ótimo, então por isso que essa galera tá animada desse jeito. Só que eles vão ficar mais animados ainda, porque agora, até o final do ano, Ju, a gente começa aqui no Legacy uma série que se chama Doutrina. Então a gente vai falar de doutrina, pastor Marcelo. Quero ver se esse povo vai ficar animado assim até o final do ano. Vocês vão ficar animados até o final do ano falando de doutrina? Vão, né? Principalmente se for sã doutrina, né, gente? Que daí é bom demais. Sou casado com a pastora Fer, que está sentada aqui. Essa mulher maravilhosa. Quando eu falei que eu sou o pastor Léo, ninguém gritou lindo. Tem algum problema? Ou não? Não estou entendendo. Mas para a Fer eles gritam. É assim mesmo. Mas hoje eu quero trazer uma palavra para você. E é uma palavra que ela mexe muito comigo. E o tema dessa palavra já está aqui. O sistema fere, mas a igreja cura. Glória a Deus. Vocês são crente mesmo, hein? Vocês sabem que eu sou pentecostal, né, gente? Eu já falo pra banda, vocês nem descem. Vocês ficam comigo aqui. Mas é disso que nós vamos falar. E eu fui uma pessoa ferida por esse sistema. E por isso que nós vamos falar disso. Nós vamos falar disso contando um pouco da história da igreja, porque está chegando um dia especial demais, gente. Sexta-feira que vem é dia 31 de outubro. Microfone? Nossa, que chique, eu já fui com a minha roupa, gruda aqui no microfone. O que eu estava falando mesmo? Ah, dia 31 de outubro, sexta-feira, tá chegando o dia da... Ah, vocês estão crentes demais? Aplauda o Senhor Jesus aí pela vida desses crentes. Reforma protestante está chegando, né, gente? Ainda bem que ninguém falou dia das bruxas, né? Tem gente que diz que é dia de guerra de altares, né, gente? O mundo lá fora celebrando o dia das bruxas, celebrando a morte, e a gente aqui dentro celebrando vida. E nós vamos falar hoje um pouco sobre a reforma protestante, um pouco sobre Lutero, mas trazendo sobre essa mensagem que é poderosa demais. O sistema fere, mas a igreja do Senhor é usada para curar. E eu fui ferido pelo sistema, mas também fui curado pela igreja. E eu sei que se você está aqui essa noite e você já foi ferido pela igreja, eu quero que vocês entendam, quando eu estou falando igreja nesse momento, eu não estou falando da noiva de Cristo, porque a noiva de Cristo, ela está se preparando para encontrar com Ele, sem manchas, sem máculas, pronta, adornada, mas do sistema que nós criamos. E eu fui muito ferido pela igreja. E às vezes você pode trazer aí na sua cabeça algo que você passou dentro da igreja, nos anos em que você congregou, em algum lugar que você um dia congregou, e você pode pensar em algum motivo, ou até em alguma pessoa que você conhece, que já deixou a igreja por causa de feridas. E essas feridas, elas podem ser causadas por muitas coisas. Abuso religioso. Quantas pessoas não sofrem dentro da igreja, com abuso religioso, de uma liderança eclesiástica irresponsável, que não cuida da igreja, mas que usa do seu poder para manipular a noiva de Cristo, e a gente vê uma noiva ferida. Ou você pode ter sofrido pela hipocrisia da igreja, e a igreja, repito, eu estou falando do sistema, quando as pessoas te acusam, quando as pessoas te apontam, só que daí você para observar as coisas à sua volta, e você descobre que as coisas não estão tão boas quanto você pensava, e estão te acusando por quê? Daí você fica ferido pela hipocrisia, ou talvez por algo que mexe no teu coração até hoje, e você nem consegue mais ofertar, por causa de desvio de dinheiro, por causa de má administração financeira. E você vai descobrindo pecados dentro da igreja, dentro de liderança, religiosidade exorberada, que te fez sofrer, que te fez passar por dias difíceis, que te fez achar que você não podia mais priorizar às vezes sua família. E a gente vai vendo pessoas que vão passando por coisas terríveis. Quer ver uma triste?
A gente tem muita gente ferida na igreja, porque teve exposição do que foi tratado em gabinete pastoral. A pessoa vai lá, abre o teu coração, confia no pastor, confia na liderança, e daí depois você vê a tua vida virando pregação no altar, virando indireta para você, e daí você fala assim: não acredito nisso, não está acontecendo isso. Ou foi só eu que já passei por isso, gente? Eu não tenho medo de falar, de expor os erros que nós cometemos como liderança, como pastores, como sistema religioso. Sabe por quê? Porque quando nós cometemos esse tipo de erro, nós ferimos pessoas, e é com Cristo que nós prestaremos conta dos atos que nós fazemos, das coisas que a gente faz. Tem um grupo de pesquisa americano focado em fé e cultura, e ele fez essa pesquisa e trouxe que as principais fontes de questionamento para os crentes, para os cristãos, são experiências negativas vividas dentro de uma instituição religiosa, ou hipocrisia de gente religiosa. Daí a gente vai sofrendo, vai criando marcas na nossa trajetória com a igreja. E sabe o que é o pior? A gente tem diferentes reações das pessoas. Nem todo mundo que sofreu com a igreja vai permanecer na igreja. É triste, porque tem gente que continua mesmo assim na comunidade que foi ferida. Pode ter vários motivos, relacionamentos, você fez amizade, você foi num GC, você conheceu alguém, você gosta da pessoa, você olha para a pessoa que está do seu lado aí, ó, às vezes você é apaixonada por esse crente meia boca aí do seu lado, você sabe o pecador miserável que essa pessoa é, mas você caminha com essa pessoa, porque você aprende a amar. Gente, eu não sei como os meninos do Legacy me suportam, amor. Eles vivem na minha casa, eu falo: gente, eu não suporto mais vocês, como que vocês me suportam? Eu sou chato, gente, vocês acham que eu sou legal? Eu vi quem foi e está de banco. Brincadeira. Ou porque se sente no dever da lealdade, de ser leal à instituição, daí você não quer sair, mesmo ferido. E graças a Deus, porque às vezes reconstrói o relacionamento, você chama o pastor, você fala o que aconteceu. Uma coisa eu falo para vocês, gente, não vale a pena você só abandonar sem entender a causa, sem tentar resolver o problema. Só que muitas pessoas não têm essa reação. Algumas também, glória a Deus, procuram uma outra instituição, vai para outra igreja, continua firme com Jesus, está com Cristo. Só que a gente tem uma porcentagem de pessoas que não suportam as feridas que elas vivem dentro do ambiente eclesiástico, do ambiente da igreja, e elas se desviam, elas saem da igreja, elas desviam a rota, elas abandonam o evangelho, elas não querem mais confiar nas pessoas, porque existe algo comum até em quem fica e em quem sai: as feridas não vão embora de maneira fácil. Você pode ser alguém que já foi ferido pela igreja, hoje você está aqui sentado, ouvindo essa palavra, e essa palavra às vezes pode mexer com o seu coração, pode ter acontecido anos atrás, pode ter acontecido semana passada, e o seu coração às vezes ainda dói, de lembrar as coisas que você passou, o que falaram de você, as feridas que você enfrentou, dentro de uma instituição que você esperava que um dia fosse te acolher. Então as pessoas que saem, saem marcadas, as pessoas que ficam marcadas, e a gente vai vendo, por exemplo, pessoas que chegam na igreja, isso é muito comum, está ferido, chega na igreja, o que ela fala? Não quero me envolver, não quero servir, não quero, porque tem medo, gente, tem medo de servir a igreja outra vez, de ser ferido outra vez, de ser magoado outra vez. Daí a primeira coisa que essa pessoa vai falar: não, eu vou sentar lá no fundo, eu vou ficar lá quietinho. Não estou falando que são vocês aí, mas pode ser também, e Deus está falando com você sentado aí no fundo. Senta lá no fundo, porque não quer ser percebido pela igreja, com medo de ser ferido outra vez. E é assim que nós vamos vendo pessoas feridas, não confiam mais na igreja, não confiam mais em líderes, não pedem mais aconselhamento pastoral, porque estão com o coração ferido. E eu não sei se você é essa pessoa que chegou aqui essa noite, eu não sei se você foi ferido. Às vezes você pode estar se sentindo ferido aqui na Lagoinha. Vocês acham que nós somos perfeitos, gente? A gente está tentando melhorar. Às vezes você acha que você foi o ferido, mas você também feriu alguém. É difícil,
Eu lembro de uma pregação recentemente que viralizou da Nívia Soares, e ela está falando sobre a arca, e ela fala assim: a arca devia ser uma coisa maravilhosa. Pensa um monte de bicho diferente, fazendo sujeira diferente, com cheiro diferente, e aquela arca cheia de barulho, cada bicho gritando de um lado, e aquele fedor dentro da arca. E ela vira e fala assim: mas dentro da arca tinha vida, fora da arca tinha morte. E o que eu quero dizer para você é que eu não sei se você é essa pessoa que chegou aqui ferida, eu não sei se você é uma pessoa que conhece alguém que está ferido, mas eu sei de alguém que pode curar as nossas feridas, eu sei de alguém que pode limpar toda dor, toda culpa, alguém que pode restaurar outra vez, levantar teu ministério, te fazer um homem de Deus outra vez, uma mulher de Deus outra vez, e agora curado, sarado pelo sangue de Jesus. E Deus é tão bom, que nos deixa uma palavra até para isso. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 23, nós vamos ler do 1 ao 6. Jeremias 23, do 1 ao 6, diz assim: ai dos pastores, que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo: foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho, e não cuidaram dele, mas eu cuidarei de vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei, e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e eles não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles faltará, declara o Senhor. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pela qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Amém, gente? E depois do 9 ao 11, ainda em Jeremias 23, do 9 ao 11 vai dizer acerca dos profetas: meu coração está partido dentro de mim, todos os meus ossos tremem, sou como um bêbado, como um homem dominado pelo vinho, por causa do Senhor e das suas santas palavras. A terra está cheia de adúlteros, e por causa disso a terra chora, e as pastagens do deserto estão secas. Seu modo de vida é perverso, e o seu poder é ilegítimo. Tanto o profeta como o sacerdote são profanos, até no meu templo encontro as iniquidades deles, declara o Senhor. Olha que texto medonho. Você prestou atenção no que nós lemos? A denúncia que nós estamos ouvindo aqui no livro de Jeremias, falando sobre profetas, sobre pastores, sobre líderes que estavam fazendo com que o rebanho do Senhor fosse encaminhado para longe do pasto, porque estavam sendo feridos, estavam sendo maltratados, não estavam sendo cuidados da maneira correta, por alguns motivos. Dentre eles os abusos religiosos, dentre eles a má administração da liderança eclesiástica, e a gente vai vendo o cerne do livro de Jeremias sendo uma mensagem de Deus, de juízo e esperança para o povo de Judá. Então Deus, ele traz juízo, mas também traz esperança, porque eles estavam se desviando para a idolatria. Observa só. E esse texto é tão bom que ele não esconde erro dos dois lados. O Senhor está dizendo do erro da humanidade. E uma das coisas que a gente precisa aprender é que a pessoa que está aqui, o pastor que vos fala, é carne igual vocês. A gente erra, a gente falha, pasmem alguns, a gente peca, porque a gente é um monte de pecador, buscando uma coisa que todos nós precisamos: a graça e a misericórdia do Senhor. Só que a palavra do Senhor vai dizer que quanto mais é dado, mais nos será cobrado.
Então, à medida que nós recebemos do Senhor, Ele também vai nos cobrando. Então Ele tem essa proteção com o teu povo. E o livro de Jeremias, Ele vai levantar profetas para exortar e alinhar o povo de Deus, trazendo de volta a vontade dEle. Então o que está acontecendo aqui? Deus está falando: ei, todo mundo, volta aqui, alinha com a minha vontade. Liderança que está sendo mal liderada, que está acontecendo de uma maneira errada, uma péssima liderança, alinha a vontade de Deus. Ovelhas que estão dispersas por causa de feridas, voltemos à vontade de Deus. E o profeta está nos alinhando para viver a vontade dEle, porque o que ele faz como profeta é advertir o povo. Então Deus nos adverte também. E essa é a parte mais difícil, quando Deus dá um chacoalhão e fala para a gente: irmão, você está errado. Outra coisa que Ele vai fazer é registrar o juízo divino, porque uma das coisas que nós sabemos é que Deus é justo. A outra coisa é trazer reflexão sobre o exílio de Jerusalém, mas também oferecer esperança ao povo. É isso que nós estamos vendo aqui no livro de Jeremias. Ele está corrigindo os falsos profetas, ele está corrigindo os falsos mestres, os pastores que estavam fazendo da maneira errada. Ele está trazendo à memória do povo a apostasia que eles estavam da fé. Ele está alinhando o povo à vontade de Deus, e é isso que o Senhor está fazendo com a gente essa noite. Ele está dizendo para nós: deixem os seus maus caminhos, voltem à vontade do Senhor. Vamos prestar atenção no que está acontecendo nesse tempo, porque o Senhor está nos direcionando à sua vontade, porque a palavra dele exorta, consola e edifica. Então hoje nós vamos sair daqui exortados sim pelos nossos erros, consolados também pelo Senhor misericordioso e edificados para viver a vontade de Deus. Amém? Mas ali ele traz uma exortação à liderança. E a palavra de Deus é tão perfeita que não esconde nem mesmo esses defeitos. Então a gente viu aqui a condenação de maus líderes, denunciando corrupção, pecado, líderes que não cuidavam do povo e estavam levando o povo à ruína. Advertência a falsos profetas, trazendo denúncia aos falsos mestres que deturpavam a palavra de Deus para benefício próprio. Isso acontece, gente, até nos dias de hoje. Pessoas que deturpam a verdade do evangelho para benefício pessoal, para conseguir do povo algo que traz benefício para si, ou não? Só eu que vejo. É muito fácil. A gente pega pessoas, eu vou falar para vocês como que isso acontece. Você pega gente ferida, gente que tem alguma carência, Igor, gente que está passando por um dia difícil. Daí tu senta numa cadeira como essa, e daí você vai falar palavras para essa pessoa, induzindo ela de que se ela fizer tal coisa, esse problema vai melhorar. Sabe o que acontece? A pessoa entrega, a pessoa faz. Sabe por quê? Quando a gente está desesperado buscando solução, a gente nem vê o que a gente está fazendo. É nessa hora que a gente cai em golpe. É nessa hora que a gente vai fazer alguma coisa errada, porque a gente não está pensando, a gente está desesperado. Então é isso que ele está nos mostrando. Pessoas que estavam deturpando a palavra de Deus para tentar trazer para si benefícios. Mas ele também traz esperança, uma promessa de renovo, de esperança, de justiça, quando ele faz essa promessa de que ele vai levantar um rei justo, e nós recebemos um rei justo. O nome dele é Jesus Cristo, e traz uma realidade: grandes líderes também erram, porque todos somos pecadores. E o que Deus está nos mostrando essa noite: eu sei que líderes podem ter te ferido, eu sei que a religião pode ter ferido você, mas eu, o teu Deus, vi cada ferida, cada lágrima, e eu estou cuidando de você, porque homens erram, homens ferem, mas o Senhor cura toda e qualquer ferida. E olha só, como a gente vai experimentando desse sistema há muito tempo atrás. E a gente começa na história da igreja. Quando nós falamos da igreja católica, nós estamos falando da igreja que foi fundada desde os primórdios da história cristã. Por isso que o pastor Edu já falou aqui para vocês, que nós somos católicos, não apostólicos romanos.
Porque católico significa a igreja universal. Quando nós falamos igreja católica, o significado disso é a igreja universal. E nós somos derivados da história dessa igreja, por causa do protestantismo. Então olha só o que a gente vai entender. A igreja católica é vista como a continuação da igreja primitiva fundada pelos apóstolos. E por causa do abuso religioso que nós encontramos na história da igreja, é que nós temos a história do protestantismo, que aí começa a reforma protestante, que foi o que, gente? Foi uma crise moral na história da igreja. É isso que aconteceu, porque tinham duas coisas primordiais ali que assustavam um pouco Lutero, por exemplo. A primeira era a venda de bens e cargos eclesiásticos. Então olha só, a igreja deturpando a palavra para benefício próprio, vendendo bens e cargos eclesiásticos. É como se eu falasse para você aqui: tu quer ser pastor aqui na Lagoinha? Então tudo bem, me paga X valor e eu vou deixar você ser pastor aqui na Lagoinha. Só que o ápice da história é o que nós conhecemos como as indulgências. As indulgências que nós ouvimos na história protestante nada mais é do que as pessoas comprando perdão pelo seu pecado. É como se eu falasse para você agora: pensa aí no seu pecado. Tu quer ser perdoado? Tu quer ir para o céu? Você quer estar com Cristo? Então você tem que comprar o perdão desse pecado, porque senão não tem como você ser salvo, se você não comprar pelo perdão desse pecado. E não é que hoje isso tenha acabado. Nós temos líderes irresponsáveis que ainda abusam da fé das pessoas. Você quer ver exemplo? Você está enfermo, eu venho aqui, eu unjo essa água e eu te vendo essa água para você ser curado. Se tu colocar essa água que você vai pagar R$250, você vai colocar no teu arroz e você vai ser curado. Meu irmão, deixa eu te dar uma notícia: essa água não te cura. Sabe quem te cura? Cristo. Pecador, para você ser salvo do teu pecado, você tem que comprar aqui o perdão. Não, irmão, Jesus pagou o preço. Sabe quem te perdoa? Quem te salva? Cristo, mais ninguém. E às vezes, ouvindo isso, você consegue trazer à memória abusos religiosos que você já viveu na sua caminhada. Porque aqui eu dei exemplos do que nós temos para a história da igreja protestante acontecer. Só que nós vivemos abusos dentro da religião de diversas formas. Dentro do meio eclesiástico, pessoas são feridas de diversas maneiras. Por exemplo, tem gente que é proibida de ir em festa de família, porque se você for na festa do teu irmão e não vir para a igreja no dia da festa do teu irmão, seu irmão está fazendo 50 anos, 30, 18, sei lá, e daí você quer ir na festa dele, prestigiar mais um ano de vida, daí você vai ouvir da igreja: se tu for na festa do teu irmão, comemorar o aniversário dele, e você não vir para o culto nesse dia, acabou para você. Se você serve na igreja, sabe o que te acontece? Você vai para a disciplina, você vai sentar no banco da igreja e você não vai mais cantar, não vai mais fazer nada, porque você foi prestigiar o teu irmão que está fazendo aniversário. Besteira, gente, besteira. Nós não trocamos o evangelho por nada, nós não trocamos Cristo por nada. A igreja também é prioridade para aqueles que a amam, mas nós precisamos administrar tudo que nós temos com sabedoria, inclusive o tempo que nós dedicamos à nossa família. Sabe o que acontece também? Gente, tem dentro do Legacy jovens que não se formaram em uma faculdade, porque a igreja proibiu, porque congregaram em um lugar, chegaram para o pastor, falaram que ia fazer faculdade, só que a faculdade era durante a semana à noite, ia perder o culto do meio da semana, só ia estar no final de semana, não fez. Sabe o que isso causou? Jovens feridos, que não conseguiram realizar sonhos, por causa de uma irresponsabilidade eclesiástica.
Tem gente que deixa de comprar alguma coisa que tem vontade, alguma coisa que sonhou, que quis conquistar. Às vezes você pode ir lembrando aí de alguma coisa que você já passou. Foi proibido de servir, às vezes até porque não deu o dízimo esse mês, está passando fome dentro de casa, não tem o que comer dentro de casa, não sabe como que vai pagar teu aluguel, está quase sendo despejado. Daí não conseguiu devolver o dízimo nesse mês, porque estava dentro de casa sem saber o que ia comer com a sua família. Daí você chega na igreja, nesse cenário, e daí você é colocado de banco, porque esse mês olharam lá na listinha de dizimistas, e você não colocou, não tinha teu nome lá, você não devolveu o dízimo. E as pessoas sendo feridas, por causa de abusos religiosos. Sabe por quê, meu irmão? O dia que você não tiver dinheiro para pagar o teu aluguel, você estiver quase sendo despejado, você vai chegar nessa igreja, você vai procurar o Isaac, que é líder de ação social, você vai procurar eu, pastor Marcelo, pastora Sheila, pastora Fer, pastor Edu, pastora Flávia, você vai falar: pastor, eu estou quase sendo despejado. Nesse momento é a igreja que precisa te ajudar, porque se eu sou igreja, se eu sou pastor, para subir aqui nesse altar e falar para você, você tem que dar seu dinheiro, mas quando você está com fome, eu não te dou o que comer, eu sou hipócrita. Só que tem muita gente ferida por causa da igreja. Sabe o que tem muita gente ferida também? Que foi obrigado a servir demais, não podia descansar. Tem gente que chega aqui que a gente quer colocar em escala, a pessoa fica apavorada, desesperada, porque cansou, não tinha tempo para descansar, não tinha tempo com a família. Meu irmão, quando eu estou muito na igreja, que eu sumo de casa, a Fernanda quase me mata. O pastor Edu vira para mim e fala assim: Léo, vai embora, vai para a tua casa, vai ficar com a tua esposa. Porque nós vivemos, muitas das vezes, debaixo de abusos religiosos, de uma liderança irresponsável, que está nos ensinando ao contrário da palavra de Deus, por benefício próprio. Nós queremos que você sirva aqui com excelência, feliz, sorriso no rosto. A gente chega mais cedo, a gente limpa o banco para você sentar, a gente lava o banheiro. Vocês vão embora no meio da semana, as irmãs vão vir aqui lavar essa igreja para você chegar no próximo culto e essa igreja está limpa para te receber, mas com o coração disposto. E o dia que você estiver precisando, é essa igreja que precisa te servir. Porque se nós estamos exigindo muito de você, mas não estamos te oferecendo nada, nós estamos errando com você como igreja. E daí você vem carregando traumas, feridas, marcas, você vem carregando dias de dificuldade que você passou, problemas que você enfrentou dentro de uma religião, dentro desse sistema, e você está achando que você vai ser ferido outra vez, e que esse ciclo não vai acabar, mas Deus está falando para você, Ele pode te curar das feridas que esse sistema te causou. E aí nós temos, por causa de um monge, que observou o sistema, ferindo pessoas, deturpando a palavra, o que nós comemoramos no dia 31 de outubro, e isso aconteceu em 1517, quando Lutero cola na porta do castelo, da igreja do castelo de Wittenberg, 95 teses, porque ele leu a Bíblia e identificou os erros. E uma das coisas que nos falta é abrir a Bíblia e identificar os erros. Está na palma da tua mão. Quem tem celular aí? Aqui tu consegue uma Bíblia. E o que está faltando às vezes é isso. Essa é a forma essencial que você vai ter para descobrir e denunciar os abusos religiosos. Você quer saber uma história boa? A minha esposa, a pastora Fer, a minha cunhada está aqui também. Elas são em 4 irmãs. Meu cunhado também participou disso, está perdido por aqui. E eles congregavam em uma igreja, onde eles sofriam esses tipos de abusos religiosos. Muitos. Só que era a primeira igreja que eles frequentavam. Eles não tinham curso teológico. Não tinha curso teológico.
Eles não faziam nada antes preparatório para eles irem para essa igreja. E tudo que eles aprendiam era o que eles acreditavam. Só que eles sofreram demais. Só que é muita história para contar aqui. Sofreram muito, muito mesmo. A Fernanda carregava um trauma de uma ordenação pastoral relâmpago, porque ela chegou com 22 anos na igreja e do nada derramaram o óleo na cabeça dela. Meus cunhados têm histórias e histórias para contar, de feridas que eles viveram. Sabe como que eles perceberam que eles estavam vivendo isso? Eles leram a palavra de Deus. E eu acho o máximo, porque ninguém orientou, ninguém falou, aquilo que eles viviam era aquilo que eles tinham, mas eles começaram a ler a palavra de Deus, e perceber que algumas coisas estavam erradas, e fazer denúncias daquelas coisas que estavam erradas, e perceberem que eles estavam presos num sistema religioso. E daí a palavra vai nos ensinar, que se a gente conhece a verdade era o verbo é Cristo encarnado. Se nós conhecemos Cristo, a tua palavra, é Ele quem nos faz livre. E às vezes não só de sistemas religiosos, mas de muitas coisas que estão te aprisionando. E você pode ser livre, se você experimentar, ter intimidade com a palavra de Deus. Às vezes é isso que está faltando. E por causa disso, que nós temos a história da Reforma Protestante. E das 95 teses de Lutero, hoje nós conhecemos dessa história o que nós chamamos de 5 solas. As 5 solas marcam a Reforma Protestante do dia 31 de outubro de 1517, quando nós temos de 5 pontos a base da teologia da igreja protestante, a base da teologia que a igreja vai se formando. E eu quero falar rapidamente dessas 5 solas com vocês, para vocês entenderem a importância de entender a palavra de Deus. E a primeira dela é somente a Escritura. Somente a Escritura, ela vai combater a autoridade e tradição da igreja. O princípio de que a Bíblia é a única autoridade infalível para a igreja, acima de qualquer clero religioso. Porque antes é como se a palavra não fosse suficiente, porque ela não era acessível a todos. Era somente a nata, o clero, que podia ter acesso à palavra de Deus. E por causa da reforma que a Bíblia vai ser traduzida, e hoje você pode ler ela em português. Então, somente a Escritura vai combater esses 2 pontos. Primeiro, a autoridade e tradição da igreja, demonstrando que é a Bíblia que nós temos como base da nossa fé e como direcionamento da nossa vida. E segundo, o acesso à palavra de Deus, que não era dado ao povo. Por isso que nós aprendemos somente a Escritura. Isso vai nos ensinar, a Bíblia é a palavra de Deus e está acima da autoridade pastoral da sua vida. Porque se eu falar para você fazer algo que não está na Bíblia, você tem todo o direito do mundo de olhar para mim e falar: não vou. Não vou, não está na palavra, não é o que Deus tem para mim, não é o que Cristo me ensina, não é o que a palavra de Deus direciona. Escuta, palavras de homens, pastores, padres, sacerdotes, qualquer liderança eclesiástica religiosa, não são maiores do que a palavra de Deus. A palavra de Deus para nós é verdade. E tudo aquilo que contraria a vontade de Deus e a sua palavra, você pode ter como duvidoso. Então é a palavra de Deus. Quando nós falamos somente a Escritura, somente a palavra, nós estamos dizendo: a palavra de Deus é verdade sobre a minha vida. Tudo que ela diz que eu sou. Tudo que ela diz que eu tenho, eu terei. Tudo que ela diz que eu vou fazer, eu farei. Tudo que ela diz que eu vou conquistar, eu vou conquistar. E não há palavra acima da palavra de Deus que possa definir alguma decisão da sua vida. Não tem, gente. Não tem. Às vezes você está louco para tomar uma decisão na sua vida. Você quer muito, você quer viver um sonho, e daí você está sendo barrado de viver esse sonho, de conquistar suas coisas, porque alguém disse para você que não pode. Meu irmão, consulta a palavra de Deus, ela é verdade para você.
A segunda coisa que nós vamos ver, o segundo ponto das 5 solas, é somente a fé. E ela vai combater, em primeiro lugar, a salvação por obras. Essa doutrina confrontava a crença de que a salvação poderia ser alcançada ou auxiliada por meio de boas obras. E a verdade é que nós não temos nada de bom em nós para oferecer. Pela força do teu braço, você não conseguia se salvar, meu irmão. Coração caído, idólatra, cheio de vaidade, querendo as suas vontades, entregue ao pecado. Somente a fé fazia esse combate também, as indulgências que eu já falei para vocês, que era a venda da salvação, do seu perdão, era eu vender para você o seu perdão. E daí, quando nós vemos somente a fé, nós estamos aprendendo que nós não somos salvos pelo que pagamos, pelo que fazemos, mas pela fé em Cristo, que morreu por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se você ouviu de pastores, de líderes, se você sair dessa igreja, você está amaldiçoado. Não, aqui é a salvação. Saiu daqui, meu irmão, teu caminho é direto para o inferno. Se você sair daqui, daí você fica com medo. Daí você sai, até sai, mas você sai com aquela culpa no teu coração de ser uma pessoa amaldiçoada. Você fala: Deus, eu estou sendo amaldiçoado. Somente a fé, não é placa de igreja. Ei, Lagoinha não te salva, Lagoinha não te leva para o céu, Lagoinha não vai garantir para você um espaço na eternidade. É somente Cristo, é somente a fé. Meu irmão, você está me visitando, tu é da Assembleia de Deus, estaremos com Ele juntos. Tu é da Batista, Primeira Batista, estaremos com Ele. Da Presbiteriana, estaremos com Ele, porque é somente Cristo, é somente a fé. Aplauda para Jesus então. Depois nós temos a graça. A graça, ela vai combater a meritocracia, mas ela é boa porque ela vai nos ensinar o seguinte: a graça nada mais é do que eu não merecia, mas Deus me deu. Isso é a graça. Eu não merecia ser amado, Ele me amou. Eu não merecia ser curado, Ele me curou. Eu não merecia ter uma família, Ele me deu. Eu não merecia ser salvo, Ele me salvou. Eu não merecia amigos, Ele me deu amigos. Essa é a graça de Deus. Eu não merecia e Ele me deu. Que a gente tem acompanhado da misericórdia é um caminho oposto. Sabe o que é a misericórdia? Eu merecia, mas Ele não me deu. Eu merecia a condenação. A graça, eu não merecia esse copo de água, mas Ele me trouxe. Obrigado. E a misericórdia é esse caminho quase oposto. Eu merecia e Ele não me deu. Eu merecia a condenação, mas Ele não me deu. Eu merecia a morte, mas Ele não me deu. Eu merecia o castigo, mas Ele não me deu, porque o castigo que me traz a paz estava sobre Ele. Ele toma o meu lugar na cruz, Ele faz justiça de Deus, e a ira de Deus do pecado cai sobre Cristo. Eu merecia, mas Ele tomou no meu lugar. Essa é a graça do Evangelho. Essa é a verdade que nos liberta. Não merecia ser amado, Ele me amou. Merecia ser castigado e Ele não me castigou. Que amor é esse que pega pecadores como nós, miseráveis, e faz isso com a gente, conosco, que faz isso outra vez e outra vez, e nós erramos, e nós caímos, e nós falhamos, e Ele continua nos amando. É graça. Só que a graça não é um direito para que a gente viva pecando ou errando. É oportunidade para que a gente se arrependa e mude o nosso comportamento e mude a nossa vida.
Depois nós temos o quarto ponto, que é somente Cristo. Aqui ele está combatendo a mediação dos santos e sacerdotes. Lutero refutava a necessidade de mediadores, como sacerdotes ou santos, entre o crente e Deus. O que ele está dizendo aqui? Antes do sacrifício de Cristo, nós tínhamos um modelo de perdão. Nós não tínhamos acesso ao Santíssimo Lugar, à presença de Deus. David, sabe o que está aparecendo? Já viu aquele vídeo do pastor que eles trazem um galão de água? Se tu me trazer um galão de água, você vai ver. Obrigado, Deus abençoe, que eu bebo muita água mesmo, né, gente? Dá um glória a Deus aí para eu beber água, não beber água no silêncio. Glória a Deus, gente. Vocês não estão muito pentecostal hoje não, gente. Obrigado, viu, David? Deus abençoe. Aplausos de Jesus pela vida do David, vai, gente. Onde eu estava mesmo? O que eu estava falando? Ah, tá. Mas vocês estão me entendendo, né? Antes do sacrifício de Cristo, para o povo receber perdão, era esse formato que nós tínhamos. As pessoas não tinham acesso à presença de Deus. O Santíssimo Lugar era um ambiente que só podia ser acessado pelo sumo sacerdote. Então todos os dias, ele precisava levar um sacrifício perfeito, para pedir perdão pelo pecado do povo. Ou seja, aqui na frente do telão era o Santíssimo Lugar, ninguém de vocês pode acessar, porque nesse telão habita a presença de Deus. Daí todo dia eu tenho que pegar um sacrifício, e vai ser o Clebão. Tô brincando. E daí você pega, traz o sacrifício aqui, mata o sacrifício, o povo é perdoado. No dia seguinte, sabe o que acontece? O sacerdote precisa ir lá outra vez, pegar um sacrifício e oferecer pelo pecado do povo. Quando Lutero descobre o que acontece quando Jesus Cristo morre, acontece o seguinte, meu irmão: existia um véu que separava esse lugar onde habitava a presença de Deus, e só passava desse véu o sumo sacerdote. Nós não podíamos acessar o lugar da presença de Deus. Daí vem Jesus Cristo, a palavra vai dizer, o sacrifício perfeito, que com um único sacrifício tiraria o pecado do povo. Daí sabe o que acontece? Esse véu se rasga, e a presença de Deus que estava separada é liberada para nós. Você não precisa de mediador para chegar à presença de Deus. Não precisa de pastores, não precisa de padres, de sacerdotes. Agora você tem acesso à presença de Deus. Meu irmão, o véu se rasga. A gente tem acesso à presença que não era para a gente. Cristo morre, Ele é o sacrifício, e agora nós temos acesso ao Pai. Por isso que eu falo e repito: pastores não decidem sua vida. Pastor não te proíbe não pode te proibir de priorizar a tua casa. Meu irmão, deixa eu te ensinar uma coisa: a tua casa vem antes dessa igreja. Você está me entendendo? Deus vem antes da tua casa, mas a tua família. Jovens, cadê os solteiros? Cadê vocês? Vocês cuidem da igreja, vocês cuidem das coisas de Deus. Deixe o casado cuidar da casa dele, deixa o marido cuidar da esposa, deixa a esposa cuidar do marido. Ele vai servir, mas a tua casa é prioridade. Sabe por quê? Às vezes você está aqui, servindo na igreja, fazendo de tudo pelos outros, tua casa está destruída, nem se falam mais. Meu irmão, acabado. E você está priorizando que não é para você priorizar nesse momento. Vai cuidar da tua casa, porque a vontade de Deus é que a sua família seja restaurada, é que o seu primeiro ministério, que a tua família esteja bem. Daí depois tu pensa em servir aqui. Sabe por quê? Nós queremos que você seja uma igreja saudável, e para isso a sua casa precisa ser saudável. Se um dia você congregou em um lugar que te fez despriorizar a tua casa, eu como teu pastor nessa igreja estou dizendo: você vai priorizar a tua família agora. Você vai cuidar do teu marido, você vai cuidar da tua esposa, você vai cuidar dos teus filhos. Quando vocês estiverem bem,
daí você vem servir. Ei, tira toda a culpa do teu ombro, porque você está deixando de servir para cuidar da tua casa. Essa culpa não é tua, você não vai levar para a tua casa, porque a tua família não vai ser destruída, não vai ser. Você vai servir o ministério que você tem de mais importante, que é a família que Deus te deu, amém? Sua família está bem? Todo mundo está bem? Todo mundo vai servir? Vem e serve na igreja. Pastor, meu marido não vem na igreja. Então você vem, você vai servir profetizando. Se você é essa pessoa, que seu cônjuge não vem para a igreja, você vai olhar para esse banco do lado, e você vai imaginar esse ser aí sentado do teu lado, e você ainda vai declarar um dia: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Se você é solteiro no vale da sombra da morte, você vai declarar: eu vou servir casado também. Se você está namorando, está te enrolando, desenrola isso aí, vaso. Estou declarando para o Djalma, eu creio que a Ana vai casar. Vai dar tempo, vai dar certo, vai ter festa, né? Presta atenção. Quando nós falamos somente Cristo, nós estamos mostrando para você que não existe maldição que homens tenham liberados que possam alcançar a sua vida, porque você está abençoado debaixo da cruz de Cristo, do sangue de Jesus. E por último, o quinto ponto é somente a Deus a glória, ou glória somente a Deus. Combate a exaltação humana. Esse princípio combatia qualquer forma de idolatria ou exaltação excessiva de líderes, rituais ou instituições eclesiásticas, ou combate a glória dividida. Ei, Deus não divide a sua glória com ninguém. Pastores não têm glória da igreja, líderes não têm glória da igreja, padre não tem glória da igreja. A glória é somente de Deus, e doa quem doer. Isso fere nosso ego. A gente quer ser aplaudido, é parte do ser humano. A gente gosta de reconhecimento. Presta atenção. Quando quando João e Tiago vai pedir um lugarzinho especial na eternidade com o Senhor, eles vão falar assim, são irmãos, discípulos de Cristo. Eles vão falar: Jesus, quando você estiver no banquete na eternidade, eu e meu irmão, nós queremos um lugar ao seu lado. Pode ser eu na esquerda, ele na direita. Eles estavam buscando reconhecimento, eles estavam buscando a vaidade sendo reconhecida. Sabe o que Cristo vai dizer? No reino de Deus funciona diferente. Aquele que quiser ser o primeiro, vai ser servo de todos. Aquele que quiser honra, vai honrar primeiro. O que Deus está nos ensinando: a glória pertence somente a Ele. Você foi curado. Pastor orou por mim e eu fui curado. Coitado do pastor. Não pode fazer nada, Elvis. Não pode. Foi Deus. Ah, porque eu não conseguia vender meu carro, o pastor colocou a mão, profetizou, meu carro vendeu no mesmo dia. Meu irmão, pastor não tem poder nenhum, a glória é de Deus. É Ele quem faz. Ai de nós se não fosse Ele, se não fosse a graça e a misericórdia. Então olha o que nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo que nós dependemos completamente dEle. E nenhum abuso, ferida ou trauma de um sistema religioso vai fazer com que você carregue culpa. E eu estou falando isso para vocês como quem viveu. E para eu compartilhar, eu vou contar para vocês algumas coisas que eu vivi. Quando eu comecei a frequentar a igreja, eu passei por abusos parecidos. Passei por dias bem difíceis. Dentre eles, eu era uma pessoa que eu não podia frequentar festa de família. Não podia. Eu era proibido. Se eu faltasse do culto da igreja para ir na festa de qualquer parente meu, podia ser da minha mãe. Gente, eu não ia no aniversário da minha avó. O dia que a minha avó morreu, eu me arrependi de cada aniversário que eu deixei de ir. Eu me arrependi de cada celebração que eu deixei de estar com ela. Porque
uma irresponsabilidade eclesiástica me fez um dia sofrer, achando que eu não poderia participar. A Tamires está em pecado. Ontem foi aniversário dela, ela não veio para o Legacy, ela foi passear. Misericórdia. E agora o que a gente faz com a Tamires? Coloca ela de disciplina, não canta mais, não prega mais, não faz mais nada. Pensa a ferida que a Tamires vai levar no coração dela, porque ela resolveu um dia. Gente, Tamires canta no louvor, a gente canta no louvor, a gente chega aqui no domingo 8 horas da manhã, a gente vai embora da igreja 1 hora da tarde, 5 horas a gente volta. Gente, eu vou contar um pecado para vocês. Eu invento coisa no Legacy, depois eu não organizo nada. Eu pego as coisas que eu inventei, eu jogo pro alto, fica a Tamires e a Guê tentando organizar. Fala, Deus. E elas chorando. Daí, Tamires fez aniversário, fez tudo pela igreja. Nossa, mas se dedica, tá aqui para tudo. Na terça-feira tá no Champions com o marido dela, com o Thiago, que lidera o Champions. Na quinta-feira tá fazendo GC, no domingo tá cantando, no sábado tá no Legacy, mas no dia do aniversário dela que ela faltou, pecaminosa, vai sentar, não vai mais participar do corpo de Cristo. Quem sou eu para decidir quem participa do corpo de Cristo? Outra coisa, a mesa de Cristo não é para quem é perfeito, é para pecadores. Por isso que você toma ceia todo mês, porque é para você que peca mesmo. Porque se fosse para gente perfeita, ninguém aqui ceava, ninguém. A Fernanda veio de uma igreja que ela está rindo ali, que era a pastora que decidia quem ceava e entregava na mão de quem ia cear. E eu não podia participar de festa de aniversário. Gente, sabe o que aconteceu? Eu perdi vínculo com a minha família. O dia que mais me doeu foi que eu não fui na festa de aniversário do meu priminho, e ele era apaixonado por mim. Eu não fui na festa de aniversário dele. Chega no dia seguinte, a mãe dele grava ele conversando com ela, destruído, porque eu não fui na festa de aniversário dele. Cumpri escala, mas feri quem eu amava. Vocês entendem? As coisas que a gente vai passando por causa da religiosidade, por causa desse sistema. Outra coisa, gente, eu não podia cortar meu cabelo, porque a igreja que eu congregava, eu tinha que usar ele penteadinho para trás. Pensa que coisa mais linda. Eu tinha que usar ele penteadinho para trás. Um dia eu cortei meu cabelo, eu não pude mais cear, porque eu cortei meu cabelo e eu não estava nos conformes que eu precisava. Eu morria de vergonha, eu não queria ir para a igreja. Parecia que ter cortado meu cabelo era ter assistido pornografia. Parecia que eu tinha feito sexo com alguém, eu só tinha cortado meu cabelo. Aquilo me feriu, aquilo me machucou. Sabe por quê? Porque essas denúncias da igreja que eu vim era feita de altar, era feita igual eu fiz com a Tamires agora, era feita de altar. Aquilo feria o coração. Eu não podia estudar durante o dia, porque durante o dia eu tinha que trabalhar na igreja, e eu era um adolescente, e tinha que estudar no período noturno, e ir sozinho para a escola. Morria de medo, mas eu tinha que ir sozinho para a escola, porque eu não podia estudar durante o dia, eu tinha que estudar durante a noite. A consequência disso é que eu tive que morar na igreja. Eu saía da igreja, eu ia para a escola à noite, voltava para a igreja, na igreja eu dormia, no dia seguinte eu tinha que trabalhar. Adolescente, o dia inteiro. A minha mãe, cega pelo que estava acontecendo, pela religião, achava que aquilo era normal. Gente, e quando eu fui pedir ajuda, vocês sabem a minha história? Alguém aqui não sabe a minha história, nunca ouviu meu testemunho? Para quem não sabe, eu renuncio à prática da homossexualidade. As minhas redes sociais deu um boom esses dias, porque eu resolvi contar a minha história. E eu venho pedindo ajuda para a igreja, desde sempre. Sabe o que a igreja fez comigo? A igreja me destruiu. E eu não estou falando da igreja de Cristo, eu estou falando da igreja, o sistema. Porque o dia que eu fui pedir ajuda para a igreja, eu fui taxado como demônio. E vocês acham que eu tinha relação sexual com algum homem? Não, eu estava em santidade, mas eu fui pedir ajuda, porque eu tinha atração por pessoas do mesmo sexo. E quem poderia me ajudar a entender o que eu estava passando? A igreja. Sabe o que a igreja fez comigo?
me taxou de demônio. Me colocaram em uma roda de oração para manifestar demônio da homossexualidade, dizendo que eu só seria liberto o dia que o demônio se manifestasse. Sabe quando que esse demônio se manifestou? Nunca, até hoje, não manifestou. Sabe o que eles me ensinavam? Uma oração específica, todo dia, o sofrido do bichinho, morrendo de dilemas, de dúvidas, de tristeza, ajoelhava na beira da minha cama, porque falavam para mim que eu tinha que fazer uma oração incessante, até eu acordar hétero. Todo dia eu acordava, e eu tinha atração por pessoas do mesmo sexo, e as atrações estavam lá, e aquilo me frustrava, e a igreja ia me ferindo, a igreja ia me frustrando, taxado de demônio, nunca acontecia. Daí sabe o que eu descobri? Eu estava em santidade, eu era virgem, eu não tinha nem feito sexo com alguém ainda, eu nem conhecia o que era sexo, eu só estava pedindo ajuda porque eu tinha atração por pessoas do mesmo sexo, e fizeram isso comigo, com um adolescente. Daí passam-se os meses, o que eu descubro? Um monte de adultério da liderança, do pastor da igreja. Sabe o que eu fiz, gente? Adolescente, tentei suicídio na igreja, eu tentei me matar, ferido com o que a religião tinha feito comigo. Tomei todos os remédios da minha casa e tentei morrer, porque eu fui pedir ajuda para minha mãe estava cega também com a religiosidade, e ela tinha medo de eu sair da igreja, daí ela preferia não acreditar no que eu estava falando, e eu tentei me matar, por causa de abusos que eu sofri dentro da igreja. Eu era maltratado na igreja psicologicamente, verbalmente, era horrível o que eu passava. A consequência disso foi que quando eu saí da igreja, quando eu saí de lá, eu não quis continuar com Cristo, eu não quis continuar com o Evangelho. Foi quando eu fiz tudo que eu quis da minha vida, quando eu experimentei tudo que eu quis experimentar na minha vida. Se a igreja tivesse cuidado de mim, o dia que eu pedi socorro, talvez eu não tinha feridas e marcas que eu carrego hoje. Talvez eu não tinha feridas que eu ainda olho e elas me magoam, porque um dia eu pedi socorro para um lugar que eu achei que iria me socorrer e me destruiu. E eu tentei suicídio. Uma irmã muito crente me ligou na hora que eu tinha tomado todos os remédios. Ela viu que eu estava falando mole e ela foi correndo para minha casa, e ela me ajudou, me deu os primeiros socorros. Minha mãe estava trabalhando, até minha mãe chegar, ela morava mais perto, e saiu correndo. Mas olha só, como as feridas que as pessoas sofrem dentro da igreja podem trazer consequências maiores se elas não forem curadas. Olha aqui para mim. Depois de passar por tudo isso, de ver a imoralidade sexual dentro da igreja, de tentar suicídio, de ser taxado como demônio, de ter sido frustrado pela igreja, de ser proibido de ir para a festa, de ser proibido de ver meus parentes, eu ainda fui nessa igreja, pedir o que, gente? A bênção. Fui lá, falar: pastor, não vou mais congregar aqui, e eu vou embora dessa igreja, porque não está me fazendo bem. Eu tentei me matar, e eu não quero mais viver essa vida. Gente, sabe o que eu ouvi? Quando eu cheguei para o pastor, para pedir a bênção e ir para outra igreja, ele olhou para mim, com a cara fechada, proibiu todas as pessoas de falarem comigo, e disse: você está amaldiçoado, vai embora daqui, você e seus demônios, você não vai prosperar, você não vai ser feliz, você não vai casar, você está amaldiçoado. E vocês sabem que isso é uma realidade. Talvez você é essa pessoa que já foi pedir a bênção para sair de algum lugar e você foi amaldiçoado, e você foi lá por respeito falar que você não queria mais congregar ali, que você não estava bem, e você foi amaldiçoado. Mas sabe o que me lembrou essa história? E eu vou finalizar essa mensagem com isso. Existe um homem chamado Balaão, que foi chamado para amaldiçoar o povo de Deus. Essa era a missão que ele tinha, simples. Ele precisava olhar para o povo de Israel e amaldiçoar aquele povo.
Então ele vai lá, prepara um altar para amaldiçoar o povo de Israel, estende a sua mão para lançar palavras de maldição pela primeira vez, e na hora que ele vai amaldiçoar Israel, da boca dele começa a sair palavras de bênção. Ele fica indignado, como assim eu ia amaldiçoar o povo de Israel? Ele vai tentar uma segunda vez, ele monta o altar, e eu imagino que ele vai lá amaldiçoar o povo de Israel, e na hora que ele vai abrir a sua boca para amaldiçoar, ele lança palavras de vitória, de bênçãos, palavras de cura, palavras de vitória sobre guerra, e ele não consegue mais uma vez amaldiçoar Israel. Então ele tenta pela terceira vez amaldiçoar. Ele levanta um altar, ele estende a sua mão sobre o povo de Deus. Você encontra essa história em Números a partir do capítulo 22. E pela terceira vez, ele vai amaldiçoar o povo de Israel. Sabe o que acontece? Da boca dele só sai palavras de bênçãos. Então ele vira e diz: não tem como amaldiçoar a quem Deus abençoou. Se Deus te abençoou, meu irmão, não é ferida, não é liderança, não é pastores que vão te amaldiçoar, porque você está debaixo da bênção de Deus. Então, se você estava triste, com medo, porque um líder, pastor ou qualquer pessoa um dia proferiu palavras de maldição, e você está achando que você está debaixo de maldição, eu tenho uma palavra de bênção para dizer para você: não tem como amaldiçoar a quem Deus já abençoou. Não tem como. Você pode estar ferido por palavras que disseram para você, você pode estar marcado por lideranças religiosas que fizeram o seu coração ser ferido. Você arrumou briga dentro da sua casa por causa de direção errada. Você arrumou problema na sua família por causa de direções erradas. E o Senhor está dizendo: eu te curo. Você não vai levar com você culpa alguma. Você não vai levar com você ferida alguma. Porque eu, o Senhor, te abençoo, e se eu te abençoei, não há quem possa te amaldiçoar. Você pode ficar em pé no seu lugar. Eu não sei qual é a sua história com a igreja. Eu não sei quais foram as feridas que marcaram a sua trajetória, mas eu tenho uma convicção no meu coração: o Senhor quer te curar. E eu quero falar algo para você. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu quero que você se lembre aí da igreja que te feriu, da dor que te causaram. E como igreja, eu quero te pedir perdão. Perdão se a igreja te feriu. Me perdoa se a igreja causou marcas na sua vida. Me perdoa se a igreja feriu o teu coração. Eu quero fazer ainda mais, ainda de olhos fechados. Eu quero que você lembre do pastor que te feriu. Você sabe o nome dele, você lembra o rosto dele, você sabe quem foi. Você pode lembrar dele aí. E como pastor nessa igreja, eu quero te pedir perdão. Me perdoa. Me perdoa. Porque pastores te feriram. Me perdoa. Porque homens te feriram. Eu não queria que você fosse ferido. Eu não queria que você carregasse essas marcas. Eu não queria que você tivesse esses problemas que você teve na sua casa.
Perdão se você foi ferido por uma liderança eclesiástica. Mas eu quero te fazer um desafio ainda maior: perdoar. Você consegue liberar essa pessoa da sua vida e dizer aí no teu pensamento: eu te perdoo. Eu perdoo porque um dia você me disse palavras que machucaram. Eu te perdoo pelas vezes em que você me tocou de maneira indevida. Eu te perdoo pelos abusos emocionais que você fez eu passar. Eu te perdoo pelas feridas que eu carrego no meu coração. Eu te perdoo pelas palavras que eu ouvi. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Você pode liberar perdão aí.